Então vamos dar início à nossa quarta aula do curso de arbitragem. Eu costumo chamar esse curso de arbitragem por equidade. Por que a arbitragem por equidade? Porque a arbitragem ela pode ser por direito ou por equidade. Isso fica a critério das partes, né? Mas como a lei ela foi desenvolvida, preparada, né, para atender uma demanda grande de processos que são encaminhados para a justiça comum e que poderão agora serem resolvidos na arbitragem e que os árbitros não tenham aquela exigência de uma formação de um nível superior, né? A lei ela está simplificada para atender tanto as partes que precisam solucionar os seus litígios, quanto também facilitar a entrada de pessoas para trabalhar, se especializar nessa função. Então, eu chamo esse curso de arbitragem por equidade porque a arbitragem por direito, ela desconfigura um pouco essa simplicidade da lei. Por que desconfigura um pouco? Porque a arbitragem por direito, o árbitro, né, tem que ter o conhecimento do direito. Então, você tem que ter o conhecimento do direito, uma formação específica, como uma formação do nível superior do curso de direito, né? Já não é tão simples assim. Mas a lei, prevendo isso, tornou possível também, né, para que os árbitros eles possam exercer essa função de árbitro, né, por equidade. E aí então nós temos a presença do árbitro leigo. Então não há uma necessidade, uma obrigatoriedade, né, de ter conhecimento na área jurídica das leis. E por isso eu costumo chamar esse curso de arbitragem por equidade, justamente por isso, porque a nossa intenção é fazer uma formação, formar pessoas que não têm o conhecimento no direito, mas também não é proibido participar quem tem um conhecimento no direito, lógico. Isso aliás, a nossa instituição tem vários alunos que são advogados, né? Inclusive, nós já fizemos cursos presenciais que tivemos a presença de muitos advogados, até porque os cursos de direito, principalmente os mais antigos, né? Estes não tinham na sua grade a arbitragem. Então, ficou essa deficiência. As pessoas foram formadas, né? E elas começaram a advogar, mas sem o conhecimento da arbitragem. Então, houve agora essa necessidade de fazer um curso de arbitragem para ter o conhecimento do procedimento e poder trabalhar. Aí sim, essas pessoas podem trabalhar também por direito. Mas, como eu falei, a nossa intenção é formar aqui, principalmente, além daqueles que têm o conhecimento no direito, mas principalmente aqueles que não têm. E não tendo, com toda certeza, se você tomar o curso, fizer o curso de arbitragem, um curso como esse, que aborda a arbitragem na sua plenitude, né, de uma forma geral, você com toda certeza conseguirá trabalhar como árbitro, né? E essa é a intenção da própria lei que regulamenta a arbitragem, a lei que está aqui na nossa tela, a lei de número 9.307. Essa é, repito, a intenção da lei da arbitragem, é justamente dar oportunidade a pessoas comuns, no sentido comum do conhecimento do direito, podemos chamar também o leigo, né, nessa área jurídica, a exercer uma função, podemos até dizer uma função nobre de ser um árbitro, de solucionar um litígio dentro de um procedimento
que está regulado em nosso sistema, né, de legislativo através da Lei 9.307. Então, eu chamo esse curso de arbitragem por equidade por causa disso, porque a intenção nossa também é cooperar com a legislação para tornar cada vez mais simples essa nova forma de trabalho para aqueles que querem ser árbitros, né? E essa nova forma de solucionar o litígio para aqueles que querem, né, demandar ali, solucionar as suas controvérsias. Então, a arbitragem é o caminho, né? É o caminho para essa simplicidade, para essa solução eficaz. E eu fiz uma pergunta em nosso grupo, né? Eu falei, cite 3 obrigações, 3 requisitos, aliás, cite 3 requisitos obrigatórios, né, para se iniciar um procedimento arbitral. Eu quero, então, iniciar essa 4ª aula dando uma resposta para essa pergunta, para que a gente possa pensar naquilo que justamente nós já estudamos nas aulas anteriores. Então vamos pensar no seguinte, né? Nós tivemos a Tatiane que respondeu dentro daquilo que está embasado realmente na lei, parabéns. O Dário também respondeu muito bem. Eu quero então complementar, né, para a gente refletir mais um pouco aqui sobre essa resposta. Então vamos lá. Cite 3 requisitos obrigatórios para se iniciar um procedimento arbitral. Então você, para iniciar um procedimento arbitral, você precisa pensar em muitas coisas, lógico, que rege aqui a nossa regra, a nossa lei, a Lei 9.307. Mas entre todas esse regulamento, né, nós temos 3 coisas muito importantes que temos que estar atentos com isso. Primeiro, nós temos aqui no artigo 2º, eu estou aqui com a minha anotação, vamos pegar aqui o artigo 2º da Lei 9.307, está aqui, olha só, o artigo 2º, e diz o seguinte, o artigo: a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Então, nós temos aqui 2 informações importantes que eu vou trazer aqui como nosso primeiro requisito. Mas nós já temos aqui 2 informações importantes, que já abrange mais um requisito, tá? Primeiro, a arbitragem, ela tem que estar bem definida, se ela será por direito ou por equidade. Isso tem que estar muito bem definido. Não pode ter dúvidas quanto a isso. Por direito, eu já mencionei algumas vezes aqui nas aulas anteriores, principalmente, que por direito tem que ter o conhecimento do direito. Então, só aqueles que são, por exemplo, advogados, né, que têm um conhecimento da lei, poderão optar, né, da arbitragem por direito, tá? Mas nós temos aqui, no artigo 2º, que nós estamos estudando, da lei, está aqui, deixa eu falar colocar aqui o cursor novamente, olha só, nós temos aqui uma informação importante, que a arbitragem, ela poderá ser também por equidade. Então, para quem é leigo, não tem o conhecimento do direito, não tem o conhecimento de leis, né? Não importa a sua escolaridade, também isso é importante dizer, não importa a sua escolaridade, você poderá ser árbitro, isso fica a critério das partes, tá? E aí você tem que optar por equidade, né? Então, o primeiro requisito aqui, obrigatório,
é definir se a arbitragem será por direito ou por equidade. Se você definiu que é por equidade porque você não tem um conhecimento do direito, e lembrando que a equidade não é necessário usar as leis, tá? Mas tem que observar, logicamente, os bons costumes, a ordem jurídica. Lógico que isso não pode fugir do controle, tá? Mas a equidade é uma forma de se buscar aquilo que é justo. É basicamente o contrário da igualdade. É o contrário, não posso dizer o contrário, mas digamos que tem aí uma contravenção aí da igualdade, porque a igualdade, às vezes, não significa que é justa, que aquela igualdade é justa, né? Por exemplo, as mulheres, hoje em dia, isso é muito comum, elas reivindicam a igualdade, né, em todas as áreas em que o homem, no trabalho, né, em que o homem, ele entre aspas, com o passar do tempo, ele vem dominando, né? Porque antigamente as mulheres realmente elas não tinham direitos como tem hoje. Então, o domínio do homem sobre as coisas, né, já vem de muito tempo atrás. E as mulheres elas ficavam dependentes para sobreviver de um homem, né, sobre a tutela de um homem. Basicamente era isso. E isso veio mudar há pouco tempo, né? Tem pessoas que lembram disso muito bem do que eu estou falando há pouco tempo atrás. Até eu me lembro, eu que não sou velho, não tenho uma idade avançada assim, né? Lembro muito bem que a minha mãe, por exemplo, ela tinha uma dificuldade enorme de não conviver mais com meu pai, separar mesmo, porque ela não tinha uma satisfação no casamento, né? Justamente porque ela iria para onde? Iria trabalhar de quê? Então eu peguei um pouquinho dessa fase. Então tem pessoas que lembram muito bem disso daí, principalmente aqueles mais avançados em idade, lembra muito bem disso que eu estou falando. Então, só para a gente refletir um pouco aqui. Então, as mulheres hoje, elas buscam igualdade. Ainda que elas consigam a igualdade, têm conseguido em alguns casos, em algumas áreas, não significa que haverá justiça. Não significa. Porque o que é justiça deriva daquilo que é justo. Então não significa que a igualdade vai trazer justiça. Não significa. Por quê? Porque podemos citar vários exemplos, como, por exemplo, a própria limitação física, né? Apesar que há exceções, mas eu falo em vias gerais, né? Eu estou aqui usando um conceito geral, lógico, né? Então tem muitas outras coisas que poderíamos citar que a igualdade não significa justiça, né? E por que eu estou falando isso? Porque a arbitragem ela poderá ser por equidade. Já a equidade, ela não se preocupa muito com a igualdade. Ela busca aquilo que é mais justo, né? Pode ser que coincida que a resolução do litígio se torne no final igual, pode ser, mas não seria isso a preocupação da arbitragem. A arbitragem por equidade, ela busca a justiça, aquilo que é justo para ambas as partes, ainda que porventura uma das partes venha entre aspas, perder um certo direito aqui para conseguir resolver a situação, a outra também, mas vai equilibrando, né? E a gente consegue chegar em uma certa justiça. Lógico que a justiça é uma palavra muito complicada, muito ampla. Eu me lembro até de um filósofo
não me lembro o nome dele, não sei se é Sandel, que fala, tem um livro chamado O que é Justiça? O que é fazer a coisa certa? Então, se você for parar para pensar nisso, lógico que é amplo demais, mas a gente tem um senso de justiça, né? Uma busca por aquilo que é justo. Não sei se você já ouviu alguém falar bem assim, olha, tudo bem, tá na lei, mas é justo? Você já ouviu alguém falar isso? Né? Tá na lei, sim, tá. A pessoa está fazendo com base na lei, mas é justo? Aí já vem uma outra situação, tá vendo? Então, na equidade, a gente busca esse senso de justiça para resolver da melhor forma possível. Então, digamos aqui que o primeiro pilar, a primeira obrigação que você tem como árbitro, né, é definir isso. O serviço que eu vou prestar como árbitro, ele será por direito? Eu tenho capacidade para isso? Não tenho. Tudo bem. Então, ele será por equidade. Então, você tem que definir isso, inclusive, no compromisso arbitral. Então, você tem que definir isso. Você tem que estar certo que sua arbitragem é por equidade e deixar as partes certas disso. Porque nós vamos ver agora nesse segundo requisito obrigatório. E aí nós começamos a falar da vontade das partes. É muito importante você saber, como árbitro, que a vontade das partes, ela prevalece na constituição do procedimento arbitral, tá? Ela prevalece, inclusive nas próprias regras que vão regular aquele procedimento. Então, você, como árbitro, vai criar um documento chamado compromisso arbitral, onde tem ali as regras. É como se fosse um contrato. Quando você vai fazer um contrato de compra e venda, de aluguel, ou seja o que for, não tem as cláusulas que regulam aquele contrato. Por exemplo, você vai alugar uma casa, tem ali uma cláusula, né, que se você fala, olha, eu vou alugar essa casa, desculpa, eu vou alugar essa casa, perdão, eu vou alugar essa casa no período de 1 ano. Aí geralmente tem uma cláusula lá que diz que se devolver antes, vai pagar uma multa, por exemplo. É uma regra contratual. O compromisso arbitral também vai ter as suas regras ali, né? E isso vai ficar a critério das partes. Então veja a autonomia que as partes têm no procedimento arbitral. E aqui nós já encontramos, por exemplo, no artigo 1º, essa informação que diz, aliás, no artigo 2º, vamos ver aqui no artigo 2º, está aqui, o artigo 2º. Então nós vimos que a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade. Aí nós temos uma informação que diz a critério das partes. Então aqui você já vê a autonomia que as partes têm no procedimento arbitral. Fica a critério das partes. Diferentemente da justiça comum, que, por exemplo, não fica a critério das partes quais vão ser as regras que serão o regulamento daquele procedimento. Não fica. Não fica a critério das partes, por exemplo, na justiça comum, a escolha do juiz. Não fica a critério. Ela se submete, né, ao sistema que vai escolher um juiz e ao sistema legislativo que o juiz vai analisar aquele procedimento à luz das regras, né, pátria. Então, ela não tem essa autonomia. Na arbitragem, ela tem. Na arbitragem, ela tem, por exemplo, no artigo aqui 3º, mais uma informação. Vejamos, vamos ler aqui o artigo 3º. Se você quiser anotar, né, anote aí, né, artigo 3º, ou se você tiver com a lei já aí em suas mãos, veja aí comigo. As partes interessadas
podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, que eu falei agora do compromisso arbitral. Então veja que as partes, elas têm que ter o quê? Interesse, né? Se ela não tiver o interesse de solucionar o seu litígio no juízo arbitral, não haverá arbitragem. Então, por exemplo, você, árbitro, né, está lá no seu escritório ou foi contactado, suponhamos que você não tem um escritório, é possível também você trabalhar e não ter um escritório. Por exemplo, você pode ter um escritório virtual que você vai usar apenas para aquele fim, né? E outras maneiras. Talvez você tenha um home office. Home office, já ouviu falar? É um escritório em casa. Ou você, não sei, você tem um escritório e aí então você está lá e uma das partes contacta você e fala, olha, eu quero resolver essa lide aqui com você, né? No procedimento arbitral. Ok. A outra parte tem que ser contactada. Você poderá, isso também está na regra, né, na lei aqui a qual nós estamos estudando, que é a nossa lei, a Lei 9.307, a lei da arbitragem, que diz que essa convocação, não vou nem falar convocação, que pode ter uma interpretação errada. Vou falar de convite, é a forma mais correta. Então, esse convite poderá ser feito de várias maneiras. Você pode ligar, você pode mandar um e-mail, você pode telefonar, você pode mandar um WhatsApp, tá? E aí, então, você vai contactar a outra parte. Se a outra parte se interessar, então veja aqui no artigo 3º, as partes interessadas têm que ter o interesse das partes. Se a outra parte se interessar, então nós temos aqui uma grande possibilidade de resolver esse litígio por arbitragem. Então nós já temos aqui uma grande possibilidade. Então nós estamos vendo que, primeiro, você tem que estar bem definido se a arbitragem vai ser por direito ou por equidade. Segundo, você tem que atentar para a vontade das partes, né? E terceiro, aí então podemos até dar continuidade desse exemplo que eu dei agora, como por exemplo, né? A outra parte foi contactada, vamos dar uma continuidade para abordar esse terceiro requisito obrigatório. A outra parte foi contactada e ela se interessou, então agora você vai fazer o compromisso arbitral? Não. Você tem que agora fazer uma avaliação. O árbitro tem que ser um avaliador do procedimento arbitral antes de instaurar o procedimento. Você tem que fazer uma avaliação. Qual é a avaliação? Se aquele conflito, aquele litígio corresponde a um direito patrimonial disponível. Aí dispensa comentários sobre direitos patrimoniais disponíveis, porque na outra aula nós já falamos muito sobre isso. Mas, resumidamente, podemos falar que um direito patrimonial disponível trata-se daquele direito, né, em que ele pode ser livremente comercializado, por exemplo. Né? Então, ele está livre, as partes podem dispor daquele bem? Pode. Então, pode-se instaurar o procedimento arbitral. Então, a resposta é essa. Um pouco longa, né? Mas porque a gente está vendo uma resposta em forma de estudo também, né? Mas esses seriam os 3 requisitos obrigatórios para se instaurar um procedimento arbitral, ok? Então, resposta dada. Eu já vou até pegar uma pergunta aqui. O Dário
já está querendo participar aqui com a gente. Eu gosto das perguntas e muito obrigado, Dário. As suas perguntas têm sido de grande importância para o nosso curso, viu? Assim como as outras, né? Logicamente. Temos também já a participação aqui da Tatiane. Boa noite, Tatiane. Eu falei que, inclusive, você, né, e Dário, né, responderam bem, parabéns, viu? E eu só complementei aqui em forma de estudo aquela resposta do WhatsApp, tá? Temos também a participação aqui do Erivaldo. Deus abençoe, Erivaldo, boa noite, seja bem-vindo à nossa sala de aula. Da Jaqueline também, seja bem-vinda. E, por enquanto, é só esses que eu vi. Se eu não falei algum nome aqui, me fale aqui nos comentários que eu estou de olho neles aqui na tela. Então, vamos aqui à pergunta do Dário. Vamos lá, Dário. Professor, se um provável, meu celular um pouquinho distante, então se eu dar uma barbeirada aqui, desconsidere, viu? Se um provável cliente me procurar interessado em resolver alguma lide de um contrato já existente, porém sem o compromisso arbitral ou sem a cláusula arbitral, né? Seria a palavra apropriada ao contrato. Contrato é cláusula. Compromisso arbitral não tem contrato. Agora, onde tem contrato, sempre há uma cláusula arbitral. Então vamos lá. Eu poderei atuar se as duas partes envolvidas aceitarem a arbitragem? Com toda certeza. Sim. Mesmo não constando no contrato? Sim. Poderíamos inserir o compromisso arbitral nesse contrato? Não. Na verdade, você não vai inserir um compromisso arbitral no contrato. Você vai tratar do conflito que foi gerado através daquele contrato e vai fazer um compromisso arbitral com as partes. Então, por exemplo, você poderá resolver um conflito que foi gerado decorrente daquele contrato? Lógico, né? A maioria do que envolve o contrato, né, dos bens que envolvem o contrato, da vontade das partes ali, são disponíveis. São disponíveis. No geral, todos são disponíveis. Então, se é disponível, a própria lei já responde. Se tratando de direito patrimonial disponível, litígio, se for relativo a direitos patrimoniais disponíveis, pode ser objeto, né, de um procedimento arbitral. Né? Sim, mesmo que não tenha nada constando no contrato, porque aí já não está mais preso ao contrato, já tem um conflito existente. Se tem um conflito existente, ele pode ser levado para a justiça comum ou pode ser levado na arbitragem. Isso aqui é um direito disponível, tá livre, as partes podem dispor, podem chegar num acordo livremente, não tem impedimento algum. Então, poderá ser solucionado na arbitragem, mesmo que não esteja constando no contrato, porque não interessa mais, o conflito já existe. Perceba que a cláusula compromissória, quando ela é inserida no contrato, ela prevê um litígio. Se acontecer, isso é futuro. Se acontecer, as partes têm um compromisso de levar a lide para ser solucionado na arbitragem. Eles firmaram esse compromisso como? Através de uma cláusula compromissória. Nós vamos ver isso nas aulas seguintes, tá? E vamos ver, igual vimos do Direitos Disponíveis, vamos ter uma aula só de cláusula compromissória e de compromisso arbitral, tá? Então, a princípio, seria essa questão. Então, nesse caso aí, o conflito ele já existe, tem que ser solucionado. Pode ser levado para a justiça comum, pode ser levado para a arbitragem. Poderíamos inserir um compromisso arbitral nesse contrato? Não. Esqueça o contrato, tem que ser resolvido agora o conflito. De que forma? Firmando com as partes
interessadas um compromisso arbitral. Instaurado o compromisso arbitral, que é chamado também de convenção, né? Convencionadas as regras, tudo certinho, então você pode solucionar agora, dentro das regras do compromisso arbitral, aquele conflito. Ok, Dário? Muito boa sua pergunta, muito obrigado mais uma vez, tá? Vamos então avançar aqui, porque o tempo passa muito rápido, daqui a pouco a gente não consegue nem atingir algumas questões aqui. Vamos pular logo para o artigo 13, tá? Pular não, nós já estudamos os outros artigos, né? Vamos para o artigo 13, que faltou na aula passada. Então vamos entrar aqui em matéria nova do nosso curso de arbitragem. No artigo 13, o capítulo, né, 3 trata dos árbitros, tá? Então, quem pode ser árbitro, o que acontece ao ser árbitro, trata dos árbitros. Então, vamos falar dos árbitros. Isso é muito interessante para você que será árbitro, né? Porque essa matéria aqui, ela trata justamente disso. No artigo 13, vamos à primeira informação. Primeira informação, quem pode ser árbitro? Está aqui a resposta no artigo 13. Pode ser árbitro? Olha a resposta aí. Está aqui, você pode anotar. Se perguntar para você quem pode ser árbitro, a resposta é essa. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Qualquer pessoa capaz. Precisa de um curso de direito? Eu estou sendo bastante repetitivo e dizendo que não. Precisa de formação disso, formação daquilo? Não. Não é um requisito obrigatório para ser árbitro. Um requisito obrigatório, sabe qual que é? Ser capaz, maior de 18 anos, tá? E ter a confiança das partes. São esses dois requisitos. Mas só isso, professor? Só isso. Esses dois requisitos, o legislador achou por bem para que a arbitragem, eu venho falando bastante também sobre a simplicidade da arbitragem e também a complexidade, né, digamos assim, de que você precisa se preparar para ser um árbitro. Isso não descarta, por exemplo, a necessidade de se fazer um curso. Eu até falei em aulas passadas que, a princípio, muitos até criticavam os cursos de arbitragem, você encontra até alguns vídeos por aí. Mas estes mesmos que criticavam, hoje dão cursos. Por quê? Porque caíram na real que há uma necessidade de se preparar. Porque, ainda que não seja um requisito obrigatório o curso, saiba que um curso de arbitragem, de juiz arbitral, enfim, não é um requisito obrigatório. Você não precisa, para ser árbitro, para estar árbitro, não vou até começar a mudar essa palavra também, né? Para ser, para estar árbitro, né? Você não tem como requisito obrigatório legislativo aqui, né, perante a lei, de fazer um curso, por exemplo. Você pode estar árbitro se você for maior de 18 anos e tiver a confiança das partes. Agora, é lógico que para ter a confiança das partes, você precisa ser uma pessoa preparada para isso. Isso é normal. E para você se preparar, você precisa de um curso. Ou se você for autodidata, né, começar a pesquisar, estudar por conta própria, você também consegue. Porque a lei que regula o exercício, a função, né, do árbitro, do procedimento arbitral, não é tão complexa assim.
Eu falei de uma complexidade no sentido de atenção às regras e por isso talvez tenha uma pitadinha ali de complexidade, né? Mas não é complexa no sentido de você ter uma necessidade de uma formação na área do direito, como por exemplo isso, né? Então, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz, maior de 18 anos, que tenha confiança das partes. Esses dois requisitos. Parágrafo 1º do artigo 13 diz mais: as partes As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. Então vamos à explicação do parágrafo 1º do artigo 13. As partes, elas vão nomear o árbitro. O que significa isso? Aquele princípio, aquele requisito que acabamos de ver, né? Que é obrigatório observar a vontade das partes. Então, as partes, elas é quem vão decidir quem será o árbitro. Se você estiver fora de uma instituição arbitral, como, por exemplo, uma corte, um tribunal arbitral, uma câmara arbitral, você trabalhar sozinho, você pode. Nós vamos ver isso também em aulas, nas próximas aulas, tá? Você pode trabalhar sozinho, sem nenhuma instituição, ou até mesmo ter um CNPJ, você pode trabalhar como árbitro só. Isso é chamado pela lei de ad hoc. Depois eu vou explicar sobre isso mais para frente. Mas só para exemplificar aqui na nossa explicação. Se você trabalhar sozinho, as partes, é lógico que vão, se irem até você, elas já, por natureza mesmo, já te escolheram, né? Pelo curso natural, já te escolheram, melhor dizendo. Já te escolheram, então ela já te nomeou. Se ela aceitou solucionar o seu conflito com você, árbitro autônomo, ela já te nomeou. Então isso vai constar no compromisso arbitral ou na cláusula compromissória. Agora, quando se fala em nomeação de árbitros, se fala em uma instituição. Essa instituição arbitral pode ser chamada de vários nomes, que eu já inclusive citei. Câmara arbitral, corte, tribunal arbitral, tá certo? Então, se está falando de instituição. Na instituição, não tem um árbitro só. Apesar que você, como um árbitro só, pode abrir um escritório e denominar lá Câmara Arbitral. Pode fazer isso também, tá? Mas, em via de regra, essas instituições têm mais de um árbitro. E aí, então, as partes, elas é quem vão escolher. Lembra que eu falei que é diferente da justiça comum, onde as partes não têm essa autonomia? Então, aqui a gente está vendo a diferença da justiça comum e também um requisito que tem que ser muito bem observado, que é sempre a autonomia das partes. Agora, aqui tem uma regra. Quando for nomear mais de um árbitro, existe uma regra aqui, que essa regra serve para que você se atente para isso também. Você como árbitro, que eu me refiro. Então vamos lá. Sempre, olha só, parágrafo 1º, elas nomearão, expliquei sobre isso, sempre. O que é sempre? Sempre é sempre. Então é regra, né? Em número ímpar. Não pode ser, por exemplo, as partes nomearem 2 árbitros, 4 árbitros. Não. Sempre em número ímpar. Isso está previsto na nossa legislação aqui para que haja um desempate em caso de houver um empate ali entre, por exemplo, 2 árbitros. Houve um empate, o terceiro vai desempatar. Então é mais ou menos para
assegurar o desempate, que é por isso que é em número ímpar. É só para assegurar mais ou menos isso daí, tá? Então, podendo nomear também os seus respectivos suplentes. Vamos explicar sobre isso. Os respectivos suplentes não são obrigatórios. Não é obrigatório você nomear suplentes. Isso você vai fazer se você optar por isso, ter uma necessidade para isso. Então, o suplente vai ser tipo um secretário. Se você quiser nomear alguém como um suplente, né, para ser o seu assessor. Pronto, um bom exemplo aqui. Para ser o seu assessor. Então, ele vai fazer a documentação, ele vai estar presente nas reuniões do procedimento arbitral e sempre te assessorando ali, contribuindo como um suplente. Se você quiser nomear, você pode nomear, é bacana. Mas se você quiser fazer todo o procedimento sozinho, também pode. Até porque isso pode encarecer o procedimento arbitral, porque você vai ter que pagar também aquela pessoa, tá? E por falar de pagar, não é custas, não. Você vai ter que determinar um valor, tá? Para as partes, esse valor. Depois nós vamos falar sobre isso também. Segura aí, depois nós vamos falar sobre isso. Isso é só para ampliar aqui a informação, né? Então, você pode nomear um suplente também, tá certo? Vamos aqui para o parágrafo 2º. Eu dei uma paradinha aqui que eu estou lendo aqui algumas perguntas. Na verdade, temos mais uma pergunta. Ah, tá. A Jundiara falou respondido, que seria a questão do porquê ser em número ímpar. Então vamos lá. Artigo 2º. Quando as partes nomearem árbitros em número par, isso pode acontecer, estes estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Estes quem? Os árbitros. Eles, desde logo, olha só, tem que ser logo, né? Eles podem nomear mais um árbitro. Então as partes foram até uma instituição arbitral e escolheram 2 árbitros para aquele procedimento. Desde logo, esses 2 árbitros, eles têm que escolher um terceiro. Por quê? Porque não pode ser 2. Sempre em número que? Ímpar. Acabamos de ver no parágrafo 1º do artigo 13, né? Então, sempre em número ímpar. Não havendo acordo, estou lendo essa parte aqui agora, ó. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário, que tocaria originalmente. Isso daqui dispensa grandes comentários, que basicamente não acontece isso daí. Se caso acontecer, esse é o procedimento, né? Mas vamos pulando essa parte aqui. Isso aqui não interessa muito. Parágrafo 3º. As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o procedimento de escolha dos árbitros, ok? Ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. Então, eu quero, nesse parágrafo 3º aqui, enfatizar apenas uma coisa, porque as outras já estão bem explicadas, né? Que elas poderão, em comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, isso está bem claro, ou adotar as regras, né, de um órgão arbitral, apesar que isso eu não expliquei, posso explicar agora, né? Por exemplo, você abre uma câmara arbitral e você vai ter as regras daquela câmara arbitral. Como, por exemplo, você pode colocar como regra que na sua câmara arbitral o procedimento arbitral será sempre por equidade. Então, é uma regra. Quem quer levar os seus litígios na sua câmara, por exemplo, que tem essa regra, ele não poderá solucionar ali por direito. Então, é uma regra. E outras regras você pode também criar ali, tudo com base na
legislação, é lógico. Então você criou as regras da sua Câmara Arbitral com base na legislação, pronto. As partes, elas poderão seguir as regras daquela Câmara Arbitral. Você quer um outro exemplo de regra que combina aqui com o parágrafo 3º do artigo 13, qual que nós estamos estudando agora? Um outro exemplo seria que, por via de regra, o presidente daquela Câmara Arbitral quem escolhe os árbitros. É uma regra. E as partes elas podem se submeter a essa regra. Ou se você é uma pessoa só e tem uma Câmara Arbitral ali, por via de regra, sempre também será você o único árbitro para o procedimento arbitral. É uma outra regra. Pode? Lógico que pode. A arbitragem é feita por pessoas físicas. Você pode até instituir uma pessoa jurídica, pode, mas sempre será uma pessoa física que estará à frente do procedimento arbitral. Então você pode criar essas regras. E a parte que eu quero enfatizar aqui é a parte da entidade especializada. A parte da entidade especializada. Por quê? Porque essa palavra aqui, especializada, já traz uma outra informação. Quando você começar a trabalhar como árbitro, você pode ser um árbitro especializado em uma determinada área. Isso é importante você também criar como regra no seu procedimento de trabalho, porque você pode não dominar tudo, como você não pode mesmo. Ninguém domina tudo. Então chega lá uma lide para ser resolvida de 2 médicos, envolvendo um procedimento médico do hospital, você vai ficar perdido. Você não vai conseguir solucionar aquele problema. Por quê? Porque, querendo ou não, requer um pouco também de conhecimento até para compreender o litígio, requer um pouco de conhecimento naquela determinada área. Então, é importante pensar nisso, para você estipular uma regra que você é especializado em determinadas áreas, né? Como, por exemplo, no geral, os litígios que são levados para a justiça comum são de várias áreas, né? E a maioria deles, eu digo que são áreas simples, como, por exemplo, brigas de contratos, como foi falado aqui, uma questão de um bem, não sei, um eletrodoméstico, mas também, eu citando esses exemplos que parecem ser pequenos, também não confunda que a arbitragem é para pequenas causas. A arbitragem não é pequenas causas, tá? Porque pode ser solucionados grandíssimas causas na arbitragem. Então, a arbitragem não é pequenas causas. Não trata de solução de pequenas causas. A arbitragem é a arbitragem. A arbitragem é para você solucionar, aí sim você tem que se atentar. Litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Está disponível? Pode ser uma causa grande. Pode ser uma causa que envolva aí um litígio de valor de R$1 milhão. Pode ser. Então não é pequena essa causa. É uma causa grande e provavelmente será muito complexa também. Mas o que eu quero enfatizar aqui, voltando, é que você pode se especializar e mesmo você sendo especializado, determinar a sua área específica de atuação, quando você for analisar um litígio, para que você possa, porventura, iniciar esse procedimento arbitral ou não, que você vai ter escolha, mesmo que as partes escolham você, você também tem que dar o sim. Você não é obrigado a solucionar. Então,
você tem que também pensar nisso. Você tem que pensar se você tem capacidade de solucionar aquela causa. Não capacidade de conhecimento da lei que nós estamos estudando. Já estou falando em uma outra capacidade, em uma capacidade em uma determinada área, em uma área específica. Se você tiver, né, você tem que analisar. Vem uma causa para você e você analisa ela se ela está disponível. Está disponível. As partes querem solucionar? Querem. Bom, deixa eu analisar. Então, a causa em si, eu tenho capacidade de solucionar ela, não capacidade de conhecimento no procedimento arbitral, que essa você tem, mas a capacidade de entender, né, a questão em si, o conflito em si. Então você tem que procurar entender. Como eu falei, tem áreas ali de uma engenharia, de um procedimento médico que está disponível, de isso, daquilo, e de repente o assunto é um pouco complexo. E você vê, né, você tem que analisar ali se você tem capacidade para aquilo. Então, a entidade, ela poderá ser especializada. Você pode pensar nisso e colocar até como regra aí na sua câmara arbitral, na sua, no seu portfólio, né, de serviços, tá? Então vamos adiante. Deixa eu pegar uma pergunta aqui da Tatiane. Vamos pegar uma pergunta aqui. Existe um limite para um valor da causa a ser observado para que ela possa ser submetida ao procedimento arbitral? Eu acho que essa resposta até já foi dada agora, até porque eu não havia falado sobre isso também, né? Então ela já foi praticamente respondida, que não há limite. O limite é se o litígio ele é um direito patrimonial disponível. Se ele está disponível, não há limites. Pode ser 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, o valor daquele procedimento, daquele bem, daquela causa em questão, pode ser tudo isso. Inclusive, quanto maior valor for aquele procedimento, mais o árbitro também ele será remunerado para a resolução daquele conflito, porque quanto maior for o valor daquele litígio, um pouco também mais complexo ele é. E por ser complexo, requer, por exemplo, contratação do árbitro de um especialista. Aí, uma solução também é você contratar um especialista. Você pode embutir o que você vai pagar por esse especialista no que você vai cobrar pela sua prestação de serviço, que vai constar lá no compromisso arbitral ou na cláusula compromissória. Então você vai gastar mais para elaborar, por exemplo, a sentença arbitral, você tem que embasar muito bem, tem que ter provas. Então, às vezes, você vai precisar, isso nós vamos ver mais para frente, tá? Não vou me ater muito para essa explicação, para essas coisas, mas lá para frente, nas próximas aulas, nós vamos ver sobre isso. Então, você pode contratar, por exemplo, um perito, né? Tudo isso pode, para embasar a sentença arbitral, né? Mesmo que as partes elas cheguem num acordo, você precisa embasar a sentença arbitral, até para que o seu documento chamado sentença ele tenha ele esteja bem embasado para que um juiz de direito, se caso precisar, possa usar do seu poder coercitivo e fazer executar aquela sentença. Nós vamos ver um pouquinho ainda nessa aula, mas mais para frente vamos ampliar essas informações. Nós estamos subindo os degraus aqui, né, do procedimento. Vamos chegar lá, tá bom? E muito obrigado, Tatiana, pela sua pergunta. Como eu falei, as perguntas são de grande importância. Vamos lá.
Parágrafo 4º. Parágrafo 4º e a hora está passando. Parágrafo 4º. Vamos tentar avançar aqui. Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. Tem uma regra, né? Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal arbitral ou o mais idoso. Dispensa comentários muito desse parágrafo 4º, né? Uma regra bem simples, quase que também não se utiliza. Parágrafo, mas se for necessário utilizar, essa é a regra. Parágrafo 5º. O árbitro ou presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário. Falei do secretário na questão do suplente, né? Que poderá ser um dos árbitros. Já falei sobre isso também. Vamos lá. Parágrafo 6º. Isso é opcional, secretário é opcional, viu, pessoal? Se você sentir uma necessidade, você pode nomear um secretário. Mas aqui cabe uma informação importante. Se você nomear um secretário, tem que constar no compromisso arbitral. Tudo tem que constar no compromisso arbitral. Depois de instaurado o compromisso, né, convencionado ali, já teve a convenção, passou a convenção de arbitragem, que é a instauração do compromisso arbitral ou da cláusula compromissória, você já não pode entrar com mais nada. Você não pode nomear secretário, você não pode... Tem que estar tudo lá. Lógico, se não tiver constando lá. Agora, se tiver previsto, pelo menos previsto, está previsto, caso necessário, a constituição de um secretário. Está previsto, caso necessário, uma contratação de um perito. Está previsto. Se você quiser colocar as previsões, aí é bacana, porque você fica resguardado caso houver uma necessidade. Agora, se não estiver previsto, se não for regra, lá já na convenção, esqueça. Contrato, compromisso instaurado, procedimento já em andamento, tem que levar a bola para frente, não pode mais voltar atrás com regras. Tem que seguir as que foram instauradas. E lembrando que quem faz isso é o árbitro, com as partes, com a autonomia das partes. As partes, sempre balançando a cabeça, concordando e você explicando tudo para que tenha, né, uma clareza que foi feito com base na autonomia das partes. Então vamos lá. Parágrafo 6º. No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, isso dispensa comentários também, independência, competência, diligência e discrição. Esse parágrafo 6º, eu até fiz uma anotação aqui, ele está indo muito de acordo com o CPC, o Código de Processo, né, Civil, que diz respeito ao próprio juiz de direito, né? Então, aliás, toda lei ela está embasada no Código de Processo Civil, no Código Penal. Ela está toda embasada nisso. Não tem um artigo aqui que não esteja em concordância com o Código de Processo Civil, principalmente, com o novo Código Civil, com o Código Penal. Ela está toda embasada nisso. E um desse embasamento aí é quando o árbitro, né, ele já está no procedimento arbitral e que ele tem funções no seu desempenho semelhantes a um de um juiz de direito. Então ele tem que seguir essas regras também que o próprio juiz de direito ele segue. Lógico que em uma outra esfera, né, aqui nós estamos falando de um direito privado, que é a arbitragem, e lá nós estamos falando de um procedimento de uma pessoa pública, né? De um procedimento de uma jurisdição pública. Então, é diferente. Mas os requisitos no desempenho são basicamente os mesmos. Tem que se observar isso. Parágrafo 7º, né?
poderá o árbitro ou tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas para as despesas e diligências que julgar necessárias. Então, o árbitro ele pode, por exemplo, pedir um adiantamento. Quando você firmar um compromisso arbitral com as partes, né, e já for instaurado o procedimento arbitral, isso é importante falar, já for instaurado, tá? Você pode pedir e deve, na maioria das vezes, pedir às partes um adiantamento de verbas. Por quê? Porque você vai precisar. Você vai precisar, porque você vai ter custos no procedimento arbitral. Então, em via de regra, você deve estipular um valor para que as partes elas dividem esse valor para pagar o árbitro, né? Não é custas como de advogado, não, tá? Essas custas, não é custas, né? Mas é uma outra palavra que me fugiu agora da mente. Não é... se eu lembrar eu falo mais para frente. É diferente, você vai estipular um valor. Esse valor, é lógico que vai custear as suas despesas, né? E a sua prestação de serviço. Então você vai estipular um valor, as partes vão dividir no pagamento do árbitro e você, por via de regra, tem que pedir uma antecipação de verba. Isso está previsto no parágrafo 7º do artigo 13 da lei, a qual nós estamos vendo agora, tá? Então isso é legal no sentido de lei. Artigo 14, vamos ver o artigo 14 agora, sobre os impedimentos. Estão impedidos de funcionar como árbitros? Eu acho interessante essa palavra aqui, ó. Estão impedidos de funcionar como árbitros. Grava essa palavra. Funcionar como árbitros. Então, a pessoa, ela é um juiz arbitral? Nós usamos esse título. Pode ser usado ou não pode, isso é opcional. Inclusive tem aqueles que criticam também o título juiz, até porque com razão. Porque tem muitas pessoas que deixaram o título um pouco, digamos assim, vou usar num linguajar bem popular, queimado, né? Porque pelo mau uso. Mas o título em si é nobre. O título é legal, não há proibição de usar um título juiz arbitral. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção, por exemplo, é que você está árbitro, né, no procedimento arbitral. Por isso que a regra aqui no artigo 14 diz assim, ó, estão impedidos de funcionar como árbitros. Ou seja, a pessoa ela passa a funcionar como árbitro quando as partes elegem ela. Elegeu o árbitro, instaurou o procedimento arbitral, foi convencionado o compromisso arbitral, ela vai passar a funcionar como árbitro. É só uma atenção que eu quero chamar. As pessoas que tenham, aqui nós estamos vendo sobre impedimentos, com as partes ou com litígio que lhes for submetido alguma das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes. Olha só, novamente um artigo trazendo aqui uma similaridade do árbitro com a função de um juiz de direito. Olha só, mais um artigo trazendo essa comparação. E nós estamos vendo aqui que o mesmo critério que é usado para impedir um juiz de direito é usado na arbitragem para impedir uma pessoa de funcionar como árbitro. Esses impedimentos que diz respeito àquilo que caracteriza que uma das partes tenha um envolvimento, por exemplo, parentesco ou com litígio, esse não pode funcionar como árbitro, né? Então, aplicando-se-lhes
no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. Então, nós temos aqui que há até mesmo uma penalidade para o árbitro que tiver um envolvimento com uma das partes. Envolvimento que eu digo é uma tendência a ter, digamos assim, a falta de imparcialidade. Pronto, seria isso. Você ter um parentesco, ser amigo daquela pessoa, de uma das partes, não pode, tá? Então, por exemplo, sua tia tem um comércio e você quer instaurar um procedimento arbitral ali nas contratações que ela faz naquele comércio. Não pode, porque você tem parentesco com ela. Então, o mesmo critério que é usado com o juiz de direito vai ser usado também com aquele que vai funcionar como árbitro, tá ok? Então, isso está também no CPC, no Código de Processo Civil. Está lá no artigo, depois você pode ler no artigo 144 e no 134, correção, 134 fala sobre esses impedimentos. Nós temos aqui, então, prosseguindo, o parágrafo 1º, que vai falar sobre isso também. As pessoas indicadas para funcionar como árbitro, novamente essa palavra, têm o dever de revelar, olha que importante isso aqui, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Então, por exemplo, você tem o dever de informar aquilo que caracteriza, que denote que você não está sendo imparcial. Então, se caracterizar, olha só, é diferente. Você é imparcial, tudo bem. Como, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Você vai fechar com uma empresa a sua prestação de serviço como árbitro, para você funcionar como árbitro quando surgir uma lide numa questão contratual. Você então inseriu ali a cláusula compromissória e com o passar do tempo, por convívio ali em relações comerciais com aquela pessoa, você fez uma amizade com ela, né? Isso é normal. Você não vai chegar lá, olha, não fala comigo porque eu sou imparcial, né? Eu não posso falar com você, eu não posso ter amizade com você. Uma amizade entre aspas, né? Também não pode criar muito vínculo, não. Senão aí perde realmente a imparcialidade. Mas digamos que você tem um relacionamento comum, como todos têm em uma empresa, enfim, e não quer dizer que a pessoa é amigo do peito, ou isso, ou aquilo, né? E aí, então, uma parte que assinou aquele contrato ali, fale bem assim, suspeita, pronto, melhor dizendo, suspeita que você não é tão imparcial porque você tem uma certa amizade, talvez porque ele já viu você entrando e saindo ali naquele estabelecimento. Então, para evitar isso daí, aquilo que denote, né, que caracteriza isso daí, você tem que revelar. Você tem que revelar. Revelar o quê? Revelar para as partes que você é totalmente imparcial, tá? Então você vai falar, olha, eu estou aqui como profissional, eu tenho aqui uma questão contratual com a empresa do senhor fulano e fulano de tal, né, para prestação de serviço, mas não significa que a nossa relação aqui de contratual configure uma relação de amizade. Então você tem que revelar para evitar isso daí. Isso é muito importante. E depois temos aqui o parágrafo 2º, o árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação quando? Então vamos lá. A linha A. Não for nomeado
diretamente pela parte ou o motivo para a recusa do árbitro for conhecido. Então, isso também pode haver um impedimento aí. Posteriormente, a sua nomeação. Basicamente o que nós já falamos no parágrafo, né? Segundo e primeiro também. Artigo 15. A parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do artigo 20, a respectiva exceção diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. Então, uma das partes está suspeitando que aquele árbitro não é imparcial. Perceba que a gente está vendo ainda sobre, já não mais impedimento, mas até uma das partes insatisfeitas por desconfiar do árbitro. Então, ela poderá formular essa recusa com as provas pertinentes a essa suspeita dela ao tribunal, o presidente do tribunal arbitral. Se não houver, ela pode formular o próprio árbitro, né? Ou temos mais regra aqui, parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro, suspeito ou impedido, que será substituído na forma do artigo 16 desta lei. Então, o artigo 16 já pulamos para cá para ver qual que é a forma de substituição. Se o árbitro excusar-se antes da aceitação da nomeação ou após a aceitação vier a falecer, torna-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. Então, se houver um substituto, vem o substituto que está lá no compromisso, tá? Mas temos mais ampliação da própria lei. Parágrafo 1º. Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional. Então, vai consultar as regras do órgão arbitral para solucionar esse problema aí. Ou a entidade especializada. Se as partes a tiverem invocado na convenção de arbitragem, mais ampliação sobre esse caso. Parágrafo 2º. Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro substituto, procederá a parte interessada, aquela que se interessou, né, com as suas provas, falar sobre aquele árbitro, impedir ele, né, na forma prevista no artigo 7º dessa lei, a menos que as partes tenham declarado expressamente na convenção de arbitragem não aceitar substituto. Então, essa é a regra caso uma das partes se sente incomodada ali, está achando que tem uma imparcialidade, ou realmente tenha, né? Mas lembrando que o árbitro ele está sujeito às penalidades de um funcionário público, né? No momento que ele começa a funcionar como árbitro, ele tem aquelas prerrogativas semelhantes à do juiz de direito, com seus deveres e direitos também, né? Então, os seus deveres, eles estão ali, têm que ser observados também. Vamos lá. Artigo 17. Artigo 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos. Acabei de falar e está aqui no artigo 17, até porque eu falei baseado justamente no que rege a lei. Para os efeitos da legislação penal. Isso aqui eu quero chamar a atenção. Então, veja, os árbitros, quando eles começam a funcionar como árbitro, né, aquela pessoa física, quando ela começa a funcionar como árbitro, no exercício dessa função, né, quando já foi instaurado o compromisso arbitral, o procedimento arbitral já está em andamento, isso é o exercício da função dele, ou em razão delas, eles ficam equiparados aos funcionários públicos. Para quê? Para os efeitos da legislação penal. Então veja, o árbitro,
ele vai ficar equiparado ao funcionário público para efeito penal. Então veja, qual é o efeito penal? Eu fiz uma anotação aqui, eu quero chamar atenção aqui no Código Penal, no artigo 312. Vamos dar uma olhadinha aqui no Código Penal, eu tenho ele aqui e ele vai ser aberto aqui na tela, né? Já abriu esse Código Penal no artigo 312. Vamos até ele aqui rapidamente. Estou rolando o Código Penal aqui até chegar no artigo 312. Vamos lá. 312, cadê você? Cadê você, senhor artigo? Está aqui. Vamos ver aqui algumas penalidades que o árbitro, ele, quando está funcionando como árbitro, né, ele pode sofrer ele pode sofrer assim como sofre no sentido de penal, né, os funcionários públicos. Então, só repetindo, quando você está funcionando como árbitro, você está equiparado a funcionário público, ao rigor da legislação penal. Então, por exemplo, temos aqui o peculato. O artigo 12 trata se houver peculato. Diz aqui, apropriando-se o funcionário público, podemos colocar aqui o árbitro, né, que ele está equiparado a funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena, reclusão de 2 anos a 12 anos e multa e por aí vai. Então veja que tem uma penalidade para o árbitro, que quando ele estiver funcionando como árbitro, a lei deu a ele todos os direitos, né, para ele funcionar. Ele está bem parecido até mesmo um juiz de direito, tá? É um absurdo falar isso, que é igual ao juiz de direito, nada a ver. Mas está bem equiparado a isso, que nós temos, já vimos aqui inúmeras semelhanças a isso. Então, a própria lei também diz, olha, você está equiparado a ele, com os seus deveres, com os seus direitos, mas também com os deveres. Por exemplo, se houver peculato, você pode sofrer uma ação penal e ser condenado por isso. Se houver também, deixa eu ver aqui na minha anotação, consução. Se houver consução, olha só, no artigo 316, consução, está aqui. Exigir para si ou para outrem, né? Se você se aproveitar da função de árbitro e exigir isso direto ou indiretamente, ainda que fora da função também, ou antes assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, você também pode sofrer uma penalidade. Então tem aí até mesmo prisão, isso é crime, porque você está equiparado a funcionário público. Temos também a corrupção passiva, a gente vê tanto isso nos noticiários, né? Corrupção passiva. Então o árbitro, ele também não pode praticar corrupção passiva. Tá no artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem, pena também. Então, só voltando para a lei, e o que eu quero chamar a atenção aqui, vamos abrir a lei aqui novamente, o que eu quero chamar a atenção aqui, que no artigo 17 da nossa lei, né, diz então para você, árbitro, que você está equiparado a um funcionário público para também os efeitos da legislação penal, tá? Então, é essa atenção que eu quero chamar aqui
no artigo 17. E finalmente chegamos no artigo 18, que é onde nós vamos concluir aqui o nosso estudo de hoje, a nossa aula de hoje. O artigo 18 é um clássico dessa lei, porque ele diz respeito ao poder, certo poder que o árbitro tem, nunca o mesmo do juiz de direito, que o juiz de direito tem um poder coercitivo, né? Mas o certo poder que o árbitro tem e a força da lei, a força que a arbitragem tem. Então o artigo 18, ele é clássico para explicar isso. Vamos então à explicação do artigo 18. O artigo 18 diz o seguinte: o árbitro é juiz de fato e de direito. Aqui a gente já tem de cara uma informação, até mesmo podemos dizer que é uma informação forte, né? Porque aqui diz que o árbitro é juiz de fato e de direito. Veja que ele tem os direitos, vimos os deveres, né? E vemos aqui que ele também tem direitos. E ele é um juiz. Então, a lei está chamando o árbitro aqui que ele é um juiz de fato e de direito. Vamos entender isso. Quando é que ele passa a ser um juiz? Ele é um juiz assim, de uma hora para outra, fez um curso de arbitragem ou recebeu uma credencial, ele é um juiz de fato? Não, não é isso que a lei está falando. Se você fizer uma leitura rápida e não conhecer do que tange a lei, realmente você pode confundir com isso, e isso é um erro gravíssimo. A lei está falando que você se torna um juiz de fato e de direito quando você está funcionando como árbitro. Então as partes, elas vieram até você assumir o compromisso arbitral, né? Pela vontade delas, elas confiaram em você como árbitro de solucionar aquela lide, né? Então você sentou com elas e resolver as questões de regras, que é a convenção de arbitragem. O compromisso arbitral foi instaurado e o procedimento então deu início. Nesse momento, você se torna um juiz de fato e de direito para essas partes, para esse fim. Para esse fim. Só enfatizando aqui, né? Para esse fim, para essas partes, você se torna um juiz de fato e de direito. Fora desse procedimento, não. Né? Para outra finalidade, não. Agora, para esse fim, você é um juiz de fato e de direito. E é realmente. É de tal maneira que veja o que diz mais aqui o artigo 18. A sentença que proferir, então temos mais uma informação. Você, como juiz de fato e de direito, escolhido pelas partes, vai proferir, sabe o quê? Uma sentença. Não é um juiz de direito que profere a sentença? Você, instaurado ali, funcionando como árbitro, vai também proferir uma sentença, tá? Então você vai proferir uma sentença que ela, olha só os poderes dessa sentença, não fica sujeita a recurso. Uma das partes, por exemplo, concordou no início, foi feito o procedimento arbitral, estava tudo bonitinho, tudo em ordem. E aí, o que acontece? Ela, lá na frente, depois que foi proferido a sentença, ela voltou atrás, fala, olha, eu vou levar lá para a Justiça Comum, quer saber, eu não concordo mais com isso não. Concordei, mas agora não concordo com isso não. Sabe o que vai acontecer? Não tem recurso. Não tem recurso, acabou. O caso está solucionado. Ah, mas e se... o que faz então em relação a isso? Ela fala assim, eu não vou pagar e pronto, acabou. O que eu vou fazer? Lembra que você está equiparado a um funcionário público? A sentença que você proferir também, né, esse documento chamado sentença, que você proferir também, ele é tido
como título executivo, ou seja, ele está passivo de execução. Por quem? Pelo árbitro? Não. Aí entra a figura do juiz de direito, que é o único que tem o poder coercitivo. Aí a parte prejudicada pode apresentar um juiz de direito, a sentença que foi proferida pelo árbitro, e o juiz então vai determinar, pelo seu poder coercitivo, a execução daquela sentença. E a execução conforme as regras legislativas, a qual o juiz vai determinar de que forma que aquela sentença vai ser executada. Mas o importante aqui é que ela vai ser executada. Então veja que nesse artigo 18 a gente tem muitas informações sobre o poder da arbitragem, da solução do litígio na arbitragem, né? Então veja, mais uma informação aqui. Ou a homologação pelo poder judiciário. Então ela não está sujeita a recurso e nem precisa ser homologada pelo poder judiciário. A sentença que o árbitro proferir não precisa levar para um órgão público, ou para ser homologado pelo juiz de direito, ou para isso, ou para aquilo, não precisa. Ela é válida. Lembrando que nesse mesmo artigo 18 diz que o árbitro, ele é esse juiz de fato e de direito para proferir essa sentença e ela é o suficiente para resolver a questão. Ok? Então, chegamos aqui ao final do artigo 18 e ao final dessa aula também, né? Vamos nos preparar para as próximas aulas. A nossa próxima aula será segunda-feira, não é verdade, pessoal? Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas novamente para interagir mais uns 5 minutinhos aqui com vocês, né? E vamos falar sobre vamos ver aqui se tem mais perguntas. Bom, deixa eu já pegar o meu celular aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Professor, o título juiz arbitral pode ou não ser usado? Pode ser usado sim. Lembra, como a sua pergunta mesmo sugere aqui, é um título. Não há restrição para título. Se você falar para mim que há discriminação quanto a esse título, por parte de alguns, há. Mas eu digo que é até a minoria. Porque o título juiz arbitral? Eu vou considerar esse artigo aqui. Vamos ler o artigo 18. O árbitro, ele é o que diz aqui? Juiz de fato e de direito. Então o título é apenas um título. É um título honorífico que diz respeito, né, a o que ele se torna quando ele está inserido no procedimento arbitral. Então, ele tem um título dado por uma instituição, que ele pode usar esse título ou não, se ele não quiser. É um título. É também uma forma de organização, como, por exemplo, as partes, elas não sabem que você trabalha com isso. Então, você tem uma credencial que leva esse título informando, né, nessa identidade que você está apto para ser um juiz arbitral. Então tem lá o seu título, juiz arbitral. Você pode se identificar para as partes e falar, olha, está aqui a minha credencial de juiz arbitral, estou apto para isso, em outras palavras, né? E então você se identifica. É uma forma de você se identificar. Agora eu quero deixar bem claro, não há restrição enquanto ao uso. Se houvesse, com toda certeza, não o faríamos. Mas nós fazemos porque achamos necessário o uso. Repito, pode ser discriminado? Pode. Por alguns, não por todos. Porque tem muitos advogados
que usam a credencial com o título juiz arbitral. Temos até juiz de direito que usa. Então, há aqueles que são contra, há aqueles que são a favor. Em toda a área há isso, tem isso. Então, não tem restrições quanto a isso. Nós achamos necessário usar como forma de identificação, para você se identificar, se organizar, se apresentar para as partes, né? Ter a sua identidade, é como a sua identidade. Está ali o título juiz arbitral, para você identificar que você está apto para a função. Enquanto a isso, não tem problemas. Agora, é lógico que se a pessoa pega, não sabe usar, fala que é um juiz, são isso que torna um pouco, que faz com que algumas pessoas discriminem, né? Porque às vezes tem um mau uso, ou dá aquela famosa carteirada, né? A pessoa pega e fala, olha, não mexe comigo não, porque eu sou um juiz arbitral. Então, aquela famosa carteirada. É lógico que isso ninguém vai fazer que tenha uma consciência do que é a arbitragem, como funciona a arbitragem, não vai fazer isso, que é uma pura besteira, né? Então, respondido agora, Dário? Você colocou meio subjetiva a resposta, mas agora já deu uma complementada mais agora? Espero que sim, viu? Não tem mais perguntas, então eu vou encerrar aqui, mas vocês podem, pessoal, eu vou até lembrar aqui, vocês podem fazer perguntas no WhatsApp, tá? Eu dei uma provocada lá com uma perguntinha, né? Mas para ver se tem mais perguntas, pode fazer perguntas, inclusive polêmicas, que você achar aí na internet ou alguma coisa parecida, joga lá, eu vou ter o maior prazer de responder, sem restrição alguma, tá bom? Joga lá pra gente responder, tá? O Dário responde aqui. Agora está correto. Oh, glória a Deus. Graças a Deus, que bom, né? Erivaldo, boa noite, todos fiquem com Deus. Boa noite, Erivaldo. Nós estamos encerrando aqui também, tá bom, pessoal? Vamos encerrar aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Joga lá as perguntinhas lá, por mais, digamos assim, complexa que ela seja ou simples, joga lá, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até segunda-feira.